Impressionantes navios afundados como patrulheiros ou cargueiros que se converteram em atrações turísticas para mergulhadores. Estes são os 10 navios afundados mais surpreendentes do mundo. Número 10. Combebache. É um cargueiro britânico que foi construído em 1948. Mede 34 metros de longo e utilizou-se para distribuição de matérias-primas. Em 1986 afundou-se intencionalmente sobre um recife de coral a 30 metros de profundidade para utilizá-lo como atração de mergulho. Desde então sua estrutura encheu-se de grande quantidade de corais e peixes. Número 9. P-29. É um barco de patrulha de 52 metros que se construiu em Alemanha em 1970. Em 1997 foi vendido à Malta e a Marinha utilizou-o para patrulhar a costa em operações de controle fronteiriço. Em 2004 retirou-se do serviço e em 2007 afundou-se a 35 metros de profundidade para servir como lugar de mergulho e recife artificial. Número 8. Hellespont. É um barco rebocador de vapor que mede 46 metros de longo. Foi construído em Inglaterra em 1910 e em 1922 trasladou-se a Malta, onde esteve funcionando durante 20 anos. Em 1940 resultou danificado e terminou afundando-se a 40 metros de profundidade no Grande Porto de Valletta. Em 1999 foi descoberto por mergulhadores e ainda conserva quase toda a sua estrutura. Número 7. Lina. É um navio de 70 metros de longo que foi construído em Grã-Bretanha em 1879. Em 1914 perdeu o rumo por causa do nevoeiro e chocou contra as rochas da costa, afundando-se rapidamente. Está situado na baía de uma ilha de Croácia e encontra-se afundado a 50 metros de profundidade. Atualmente este é um dos lugares de mergulho mais populares de Croácia. Número 6. Rose. É um barco rebocador de 40 metros de longitude que foi construído em Inglaterra em 1958. Em 1972 foi vendido a uma companhia de Malta que o esteve utilizando em um porto durante uns anos. Em 1992 foi desmantelado e afundado intencionalmente para converter-se em uma atração turística. Na atualidade encontra-se afundado a 35 metros de profundidade e é muito frequentado por mergulhadores. Número 5. Caruela. É um ferry de passageiros que foi construído em Alemanha em 1957. Mede 50 metros de longo e foi desenhado para transportar a mais de 800 pessoas. Em 1986 trasladou-se a Malta e depois funcionou como ferry turístico até 2002. Em 2006 foi afundado a uma profundidade de 40 metros para converter-se em um recife artificial para mergulhadores. Número 4. Fragata 356. É um navio de 93 metros de longo que foi construído pela União Soviética nos anos 80. Depois foi entregue ao governo de Cuba e permaneceu como sucata durante 10 anos. Mais tarde foi comprado pelo governo das Ilhas Caimã para usá-lo como uma atração de mergulho. Atualmente encontra-se afundado em um precipício subaquático a 30 metros de profundidade. Número 3. Tselgon. É um navio de 128 metros de longo que foi construído em Escócia em 1940. Foi utilizado como cargueiro pela Marinha Real Britânica até que em 1941 resultou danificado e afundou-se a 30 metros de profundidade. É um dos navios afundados melhor conservados e em seu interior há grande variedade de equipamento e veículos como caminhões ou motos. Número 2. Nippo Maru. É um cargueiro de tamanho médio que se fabricou em Japão em 1936. Mede 105 metros de longo e utilizou-se para o transporte de mercadorias e material militar. Em 1945 resultou danificado e afundou-se em uma lagoa a 50 metros de profundidade. É conhecido como naufrágio do $1 milhão pela quantidade de equipamento que conserva, incluindo um tanque na coberta. Número 1. Salem Express. É um ferry de 115 metros de longitude que foi construído em França em 1964.
Viajava entre Egito e Arábia Saudita e tinha capacidade para transportar a mais de 1.000 passageiros e 200 veículos. Em 1991 o barco chocou contra um recife e terminou afundando no Mar Vermelho a 30 metros de profundidade. Na atualidade o naufrágio ainda se conserva em boas condições e pode ser visto a bagagem e os veículos que levava.